paz do Senhor, queridos irmãos, uma vez mais estamos aqui na nossa live da nossa escola bíblica. Estará indo para o nosso canal, @Pastor Elvis Alves, lição de número 5, que fora, na verdade, já trazida no domingo por muitos, mas nós aqui sempre, na quarta-feira, é que estamos sempre utilizando-se desse momento para a nossa escola bíblica. Nós temos estado no nosso segundo trimestre do ano de 2020, tratando do tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição de hoje, que é a lição de número 5, ela vem com o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículos 4 e 5. A nossa verdade prática assim nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10º, que assim nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bem, queridos e amados irmãos, nossos amigos que nos dão a grata alegria de nos acompanhar através desta live no Facebook, como também no nosso canal, @Pastor Elvis Alves. A nossa introdução, o comentarista vai nos dizer o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Bem, nós precisamos ter uma compreensão da expressão graça, que é um favor imerecido, ou seja, que nós não merecíamos. E esta graça, nós recebemos da parte do Senhor. E a graça, ela está inclusa, queridos e amados irmãos, em toda a vida cristã, que é o favor de Deus, é aquilo que a gente não merece. Nós não merecíamos, em hipótese alguma, vida eterna, mas pelo grandiosíssimo amor com que o Senhor tem nos amado, Ele nos tirou do lamaçal do pecado mediante a fé. Cremos, nos arrependemos e a sua graça nos alcançou. Visto que a mesma
o apóstolo Paulo deixa bem claro que esta graça salvadora tem se manifestado a todos os homens, conforme Tito, capítulo 2 e 8. Então essa graça salvadora nos alcança a fim de que vivamos no presente século honestamente, piamente e justamente, conforme o apóstolo Paulo preceitua e deixa bem escrito a sua carta a Tito. Vejamos bem, esta graça é que vai nos garantir vida eterna. É este favor de Deus, é este amor, é esta graça maravilhosa, é que na verdade vai nos dar a vida eterna e vai garantir esta vida eterna. O primeiro ponto, ele vai dizer o seguinte, que a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira, conforme Efésios 2, do versículo 1 ao 3. O subtópico 1 do ponto primeiro vai falar dessa condição anterior, da condição que estávamos, a condição anterior em que vivíamos antes de crer, antes de nos arrepender, antes de reconhecermos este favor de Deus, esta graça que fora nos manifestada mediante o sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Este é o primeiro versículo. E a palavra ofensa, do grego paraptoma, esse grego aqui é o grego koiné. O grego koiné é o grego popular. Era o grego, na verdade, onde todas as pessoas sabiam lidar com o mesmo, sabiam se comunicar. Então, é o grego koiné que foi escrito uma boa parte das Escrituras Sagradas, em especial o Novo Testamento. Então, esse grego koiné, a expressão paraptoma, que deriva então a palavra ofensa, ela tem um sentido de um passo em falso, de forma deliberada, onde a pessoa deliberadamente, ou seja, dá um passo em falso. Ela sabe o que está fazendo, ela comete esse erro deliberadamente. E o termo para pecado é hamartia, ou que vem, na verdade, o estudo da hamartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado, certo? Então, descreve, na verdade, a palavra pecado como errar o alvo, literalmente errar o alvo, que é o hamartia. Então, em vista disso, o homem em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto, né? É aquilo que Paulo declara, né? O diagnóstico de Deus para a vida humana, daquele que porventura ainda não creu, daquele que ainda não se arrependeu, ou aquele que ainda não teve a oportunidade de compreender a fé e de aceitar a graça, aceitar o plano salvífico da salvação. Ele descreve, na verdade, como alguém que, além de estar sem Deus, ou seja, ele está numa condição de morte real e espiritual. Ou seja, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou seja, nas vossas ofensas. Então, o conceito aqui é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Porque a prática pecaminosa, ou seja, a vida do ser humano sem Deus, ele passa realmente a estar dentro desta condição. Uma condição pecaminosa, de uma condição sem ter o direito, sem ter, na verdade, o direito de vida eterna, porque ele ainda não entendeu, não compreendeu a fé em Cristo Jesus. E isto vai separá-lo de Deus, que é o que deixa isso bem claro o profeta Isaías no capítulo 59,
no versículo 1, que ele diz versículo 2, que diz o que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades, ou seja, é a nossa condição moral, a nossa condição ética, a nossa condição sem uma perspectiva de transformação, de novo nascimento, de reconhecermos que precisamos de um novo pensar, de um novo agir e de um novo falar, para que tenhamos bons pensamentos, conforme Paulo vai deixar isso claro a Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando ele diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem boa fama, é isso que deve ocupar os nossos pensamentos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Portanto, é importante que nós compreendamos que, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa, ela vai impedir o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, porque ele está realmente dentro dessa inércia, ele está dentro de uma condição espiritual de morte, dentro de uma condição espiritual que impede dele realmente progredir ou de obedecer a voz ou aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, quem assim está morto, enquanto vive, apesar de estar vivendo, apesar de ter uma vida humana, apesar de ter recebido o fôlego de vida, espiritualmente, ele está dentro dessa condição de morte espiritual, porque ainda não compreendeu, não entendeu a fé, não aceitou essa fé, não compreendeu a graça, o favor imerecido de Deus para a sua vida. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele declara aos amados irmãos: estando vós mortos em vossas ofensas, delitos e pecados, né? O Senhor vos vivificou, ou seja, lhe deu, na verdade, uma nova vida, trouxe para nós uma nova vida, e essa nova vida em Cristo, essa nova vida no Senhor Jesus, que através do seu ato vicário e expiatório na cruz do Calvário, concede a cada um daqueles que porventura recebe a Ele como seu Senhor e Salvador e passa a obedecê-lo e passa a viver dentro de parâmetros que a Bíblia Sagrada nos ensina, então ele agora passa da condição de morte espiritual para a vida eterna. Ele passa agora de uma condição de um pecador para pecador justificado, através da fé, tendo acesso a esta graça por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, o subtópico do primeiro ponto, o subtópico 2, ele vai falar das nossas ofensas e pecados, onde a questão da má conduta, em que noutro tempo ele sublinha a expressão andastes, que Paulo vai descrever desta metáfora, um ato de andar, né? O ato da pessoa de caminhar, ou seja, no seu dia a dia, né? Então ele refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Porque, se não vejamos bem, a expressão que Paulo ele traz é assim: andastes, ou seja, segundo o curso deste mundo. Andastes segundo o curso deste mundo. No capítulo 2, o versículo 2, a parte B do texto. Então, Paulo está se referindo a quê? Está se referindo aos costumes praticados conforme o sistema mundano, onde a expressão aqui de mundo, é preciso que a gente esteja bem caracterizado com a expressão de mundo, a fim de que nós não incorramos em um erro teológico. Nós vamos ter 3 tipos de mundo na Bíblia. A Bíblia vai nos apresentar, e capítulo 17 de João vai deixar isso de forma bem clara, bem categórica, para que a gente não se perca quanto a essa questão. Nós vamos ter o mundo, questão de humanidade, quando Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, está se referindo à humanidade, às pessoas criadas, às pessoas que nascem diariamente, que vivem diariamente. Deus os ama, Deus nos ama, porque Deus é amor e Ele ama a humanidade. Como também nós vamos, outro tipo de mundo que vai expressar a palavra de Deus,
é a questão de planetas, né? Via Láctea, ou seja, estrelas, planetas. Então, a Bíblia também vai se referir mundo relacionado a esta criação, onde está a Via Láctea, planetas e nebulosas. E nós vamos ter o terceiro tipo de mundo, que é este mundo que a nossa lição está bem clara, bem objetiva para nós, é a questão do mundo Aion, que é o sistema de Satanás. É quando o apóstolo João vai dizer: não ameis o mundo, não ameis o Aion. Essa expressão Aion, do grego koiné, é que vai realmente deixar claro para todos nós que ele está se referindo ao sistema de coisas ou a um estilo de vida adotada pelas pessoas que difere ao estilo que o bom Deus reserva para a vida do cristão, onde ele já não vive mais da forma que ele pensa ou que ele quer. Ele vive agora dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, porque ele diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós precisamos, na verdade, amar a Deus, precisamos ter uma vida ética, uma vida moral, precisamos ter um caráter cristão, precisamos viver dentro de moldes bíblicos e cristocêntricos, a fim de que estejamos enquadrados dentro daquilo que a palavra de Deus reserva para o nosso viver. Portanto, a que Paulo está se referindo é andastes segundo o curso deste mundo, é exatamente isso. Por quê? Porque os irmãos estavam vivendo dentro do furto, estavam vivendo dentro da mentira, estavam vivendo dentro de uma prática que não era, na verdade, aquilo que a Bíblia Sagrada, ou o ensinamento cristão, ou a vontade de Deus reserva para a vida humana. O Senhor reservou para nós algo muito maior, algo muito melhor, algo que transcende, onde Ele deixa um estilo, e o estilo que Ele deixa para nós, na verdade, deixa bem caracterizado pelo apóstolo Paulo, o que ele bem deixou escrito à igreja da Galácia, que é andar segundo o fruto do Espírito, que quem anda segundo o fruto do Espírito, ele jamais vai incorrer em práticas licenciosas. Pelo contrário, ele vai andar dentro daquilo que é o Senhor Deus reserva para a sua vida. Bondade, benignidade, amor, fé, alegria, domínio próprio. Então, é exatamente o fruto do Espírito que vai nos dar uma condição sine qua non, a fim de que possamos realmente viver dentro de parâmetros bíblicos, para que possamos agradar a Deus e não estejamos enquadrados dentro dessa expressão andaste segundo o curso deste mundo. Eu não posso, em hipótese alguma, relativizar o pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do nosso tempo. É isso que Paulo deixa claro aos Romanos no capítulo de número 12. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com este aion, com esse sistema promovido por Satanás, por seus demônios e por pessoas que, infelizmente, por não compreenderem a fé, não compreenderem a graça, passam, na verdade, a ter uma vida totalmente comprometedora, uma vida totalmente contrária aos princípios que a palavra de Deus nos reserva. Portanto, Paulo deixa isso bem claro, que nós não podemos ser cristãos conformados, nem tampouco cristãos deformados, nem tampouco cristãos reformados. Nós precisamos ser cristãos transformados. Transformados pela palavra, transformados pela graça, transformados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não preciso me ajustar ao sistema de Satanás. Eu tenho que vivenciar a palavra, vivenciar a graça. No tópico 2 do ponto 1, ele ainda diz que andaste segundo o curso desse mundo. Já no tópico 2 segundo o príncipe da potestade do ar, que, ou seja, está fazendo uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, conforme 2 Coríntios 4:4,
que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, das pessoas. As pessoas estão cegas, as pessoas, na verdade, estão vivendo práticas as mais aberrantes possíveis e não sabem o mal que estão criando para si mesmas e acham algo comum, algo normal, algo que está dentro do que muitas pessoas estão a praticar. Mas a Bíblia é clara, é objetiva, que nós não temos que estar sob o efeito do mal, nós não temos que estar sob o domínio do inimigo. Nós precisamos estar sob o domínio de Deus, sob o domínio da palavra. Nós precisamos nos permitir que o Espírito Santo, ele possa nos encher de tal forma onde nós rejeitemos toda e qualquer prática que porventura faça com que percamos a fé, a comunhão, ou que deixemos que a graça de Cristo seja colocada em segunda instância. Pelo contrário, nós precisamos absorver esta graça e este amor. E Deus, ele mostra-se para conosco e para com a vida do ser humano muito misericordioso, porque ele não apenas mostra a sua misericórdia, mas a sua abundante misericórdia. A sua abundante misericórdia é a causa da humanidade não ser consumida, é do ser humano, na verdade, não ser torrado, né? Numa expressão bem cearense, né, de se pronunciar. Não, o Senhor Deus, ele quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que adentremos estas práticas ou esta vida que porventura macule a fé ou a graça que temos recebido. Portanto, mais adiante na carta, Paulo vai alertar que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Lá no capítulo de número 6 da carta aos Efésios. Mas a nossa luta é contra esses seres tenebrosos, ou seja, existe uma ordem na desordem, existe uma ordem nessa desordem dos inimigos, ou seja, que eles estão unidos, mancomunados, a fim de poder, na verdade, destruir. E a luta não é de Deus, a luta é sua, a luta é minha, a luta é da igreja, ou seja, nós é que precisamos lutar contra esses seres tenebrosos que permeiam as regiões celestes, onde eles estão organizados para destruir, para fazer com que a igreja ela seja realmente desarticulada, ou então ela não funcione, ou ela deixe, na verdade, de cumprir com o seu papel, ou ela macule realmente o propósito para o qual ela foi criada. Nós precisamos estar alerta quanto a essa questão, que dentro desta luta, dentro dessa guerra espiritual travada, porque é uma guerra realmente espiritual, é só a gente analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Daniel numa guerra travada no rio Quebar, capítulo 10 de Daniel, ele passa 21 dias em jejum, ou seja, e há uma luta incessante, uma luta muito forte, e que precisa poder trazer a resposta. E ele demorou 21 dias para chegar. Mas desde o primeiro dia, diz as Escrituras, ou seja, Miguel veio, mas o príncipe da Pérsia, um inimigo poderoso, impediu, ou seja, numa guerra travada nos ares, até que a resposta foi chegada e Daniel, na verdade, obteve vitória diante daquela situação. Nós estamos em guerra, queridos irmãos. Há uma guerra espiritual travada, há uma guerra muito forte, e a gente precisa realmente ser vitorioso. E o crente vence como? Vence de jejum, vence no joelho, vence pela fé, vence, na verdade, com as armas poderosas que temos recebido da parte do Senhor Jesus. E declara o apóstolo Paulo que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Deus tem nos dado armas espirituais, a fim de que possamos vencer para a glória do nome do Senhor. Então eu não tenho que me inclinar para fazer o mal, eu tenho que realmente viver a prática do bem, porque nós somos salvos para praticar o bem, para as coisas boas. Declara o texto sagrado que essa inclinação para fazer o mal é algo que é inerente da natureza humana. O ser humano, ele é inclinado para a prática do mal.
ele já nasce com esta inclinação, porque ele nasce sob o pecado. É por isso que ele precisa crer, que ele precisa se arrepender, é preciso que ele precisa ter fé, é por isso que ele precisa voltar-se para Deus, que é grandioso em perdoar. É por isso que ele precisa verdadeiramente compreender o plano salvífico. Ele precisa abrir o seu coração, como também a sua mente, para a compreensão das Escrituras, a fim de que ele possa gozar e desfrutar desta fé, desta graça, deste amor e desta vida eterna, pautada em Cristo Jesus, a fim de que estejamos edificados na santíssima fé, dando glórias ao seu santo e maravilhoso nome. Portanto, a gente não precisa, em hipótese alguma, temer o que nos possa fazer o homem, nem tampouco esses inimigos orquestrados. A gente tem que temer a Deus, confiar nele, acreditar nele e compreender, queridos irmãos, que pensamentos ruins, os pensamentos maus, os pensamentos contrários, eles precisam ser repreendidos, eles precisam ser anulados da nossa vida. Devemos pensar o que é bom, devemos buscar coisas boas, praticar coisas boas e viver dentro daquilo que a palavra de Deus reserva para nós. Porque no outro tempo éramos filhos da ira. Por quê? Porque estávamos andando dentro desse curso, do curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as concupiscências da nossa carne e a concupiscência dos nossos olhos, como também dentro da soberba da vida, que são as 3 portas de entrada do pecado na vida humana, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então nós não podemos nos permitir que isto seja parte da nossa vida, mas nós precisamos de Deus, da graça, da sua palavra e compreender que nós agora vivemos para Ele, porque servimos a Ele e somos filhos por adoção, fomos enxertados na videira verdadeira e agora temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção, como bem declara Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 5, porque a nossa condição diante de Deus era caótica, a nossa condição diante de Deus não tinha chance para nós em hipótese alguma, porque éramos escravos, estávamos condenados ao pecado, mas a morte de Cristo, mediante o nosso crer, o nosso arrepender-se, ele rasga a cédula de condenação que estava sobre a nossa vida, para que agora pudéssemos desfrutar a bênção, a graça e o perdão dos nossos pecados. O ponto de número 2, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O subtópico 1 do ponto 2 diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, ou seja, debaixo da ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, né? A conjunção adversativa, mas, né? É que ele dá realmente essa condição, ou seja, nós estávamos numa situação, mas Deus, mas o Senhor, mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Ou seja, nós não éramos dignos. Nós estávamos numa condição totalmente comprometedora. Mas o Senhor nos amou. Ele nos amou eternamente. Ele nos amou para nos dar o privilégio de crer. Ele nos amou para que saíssemos dessa condição, mediante a fé, mediante o aceitar, mediante o reconhecer que somos filhos dele, que fomos criados para ser a imagem e a semelhança dele. Portanto, vejam bem, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira,
Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira. Há quem diga que de repente assim, mas Deus não mostra, Deus não diz o tamanho desse amor. Deus não coloca o tamanho para que a gente possa ter a dimensão. Bem, não foi encontrada uma palavra que definisse a dimensão. Não há uma palavra no hebraico, não há uma palavra no grego, não há uma palavra no português, no inglês. Não há uma palavra que no original dimensione o tamanho desse amor. Paulo, ele vai explicar essa questão quando ele diz que Deus amou de tal maneira a humanidade que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai nos explicar isso de uma forma bem forte aos Romanos capítulo 5 e versículo de número 8. Ele vai dizer assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então está aí a dimensão desse amor. A dimensão desse amor é que nós éramos perdidos, nós estávamos numa condição, que a condição era uma condição de contaminados eternamente, não havia possibilidade humana onde houvesse uma chance de poder nos tirar das trevas e trazer-nos para a maravilhosa luz, e Cristo fez isso. Ele dá a sua vida, ele morre em nosso lugar, ele aplaca a ira de Deus, a fim de que pudéssemos, na verdade, ser justificados. Porque em vez de eu e você irmos à cruz, Cristo vai à cruz no nosso lugar, morre maldito para nos santificar, para que eu tivesse acesso a esta graça, para que você tivesse acesso a esta graça. Então, aqui está o grande amor, a misericórdia abundante do Senhor. Éramos pecadores, estávamos em nossas ofensas, delitos e pecados, não havia uma condição humana para nós, e agora, por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, temos, na verdade, o privilégio de sermos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. Gosto da expressão do salmista, no Salmo 23, no versículo de número 6, que ele vai dizer que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Porque bondade, amados irmãos, é aquilo que o Senhor é aquilo que o Senhor, na verdade, tem. Deus é bom em todo tempo, em todas as circunstâncias, Deus é sempre bom. E misericórdia é aquilo que eu não mereço, é aquilo que você não merece. Então nós temos a bondade de Deus nos seguindo todos os dias, e temos a misericórdia, aquilo que a gente não merece, a fim de que possamos, na verdade, caminhar com bondade e misericórdia até a vida eterna, até o lugar reservado para que estejamos para sempre com o Senhor. Portanto, é exatamente isso, a magnitude do amor divino para conosco. Subtópico 2, do ponto 2, vivificados pela graça. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. É aquilo que o bom Deus deixa bem claro quando nos escreve através do apóstolo João, no capítulo 3, a partir do versículo 3, para falar sobre o novo nascimento, que Nicodemos não entendeu, Nicodemos não compreendeu sobre essa questão. Ele achava que o homem deveria voltar novamente ao ventre materno para que ele pudesse nascer novamente, ou seja, com uma nova vida. E, no entanto, esse nascer é um nascer para Deus.
é um confessar, é um reconhecer as nossas más práticas, é o entender que o que fazíamos e o que praticávamos, fazíamos porque não entendíamos, fazíamos porque não tínhamos, na verdade, a compreensão bíblica e cristã, e que estávamos vivendo dentro dessa condição porque não tínhamos uma compreensão correta disso. Portanto, agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele nos vivifica com Cristo. Ou seja, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo nos traz, na verdade, uma vida nova, porque cremos. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam, agora ele anda em novidade de vida. E qual é a novidade de vida? A novidade de vida é viver agora dentro de parâmetros bíblicos. A novidade de vida agora é ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar. A novidade de vida agora é não ter mais pensamentos obscenos, obscuros. Ou seja, agora o meu pensar é pensar na terra, é pensar em coisas gloriosas, abençoadoras. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3 e versículo de número 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, portanto, é exatamente isto. O significado de estar vivificado, ou seja, sem mérito algum. Porque tudo que foi efetivado foi por meio da graça, pelo favor de Deus, imerecidamente, ou seja, tudo foi pela graça, glória a Jesus, é o favor imerecido do Senhor por você, por mim e por todos aqueles que já compreenderam e que já entenderam e que se permitiram ser abraçados por este amor e estão vivendo pela graça. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. O subtópico terceiro do ponto 2 diz assim: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Que coisa boa! Olha o privilégio. Veja os privilégios daqueles que porventura aceitam a fé e que se permitem viver dentro de parâmetros bíblicos e que se permitem obedecer à vontade de Deus e que não querem mais andar sob o curso deste mundo, nem tampouco sob o domínio da potestade do ar, ou seja, de Satanás, do inimigo. Portanto, assim, o conceder de tais bênçãos aos homens, Deus mostra as abundantes riquezas da sua graça. Gosto da expressão também do apóstolo Paulo, quando escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando diz: e o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é rico, rico em misericórdia, rico em amor, rico em tudo, amados irmãos, para dar a você e a mim. Então, esta abundante riqueza da sua graça é demonstrada de forma prática, de forma abençoadora, através da sua vida, quando eu creio, quando eu me arrependo e quando eu me humilho diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então somos beneficiados com a ressurreição, somos beneficiados com vida eterna e somos beneficiados com galardão no céu. Estando nós aqui, nesta vida, crendo, arrependidos, humilhados debaixo da potente mão de Deus, receberemos e desfrutaremos destas riquezas gloriosas que o bom Deus reserva para tantos quantos porventura estejam achegados a Ele mediante a fé. Então, desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Eu quero só finalizar esse ponto 2 de um relato bíblico
bastante interessante que acredito que é cabível para este momento. O mercado de escravos, naquela época, era chamado de ágora, o grego ágora, com acento, não é agora, é ágora. Era o mercado de escravos. E o mercado de escravos havia o senhor dos escravos, ou seja, que estava ali, que comandava, que era dono daqueles escravos, que comercializava aqueles escravos. Ou seja, aqueles escravos iam e vinham, eram vendidos e revendidos naquele mercado, denominado de ágora. Mas de repente chega um cidadão e fala para o dono, para o proprietário do mercado de escravos, e chega dizendo: eu quero comprar todos os escravos. E ele disse: mas qual é o preço que você quer dar? Ele disse: eu vou dar o meu preço de sangue, eu vou pagar o meu sangue. Ou seja, era uma proposta irrecusável. Foi assim que Cristo fez. Ele foi para o proprietário dos escravos e ofereceu o seu sangue, ofereceu a si mesmo. E ele tira estas pessoas do ágora e traz para o hexagorazo. O que é isso, pastor? O hexagorazo é tirar para fora, para nunca mais voltar para lá. Foi isso que Cristo fez. A graça dele nos alcançou, nos tirou do ágora e nos trouxe para o hexagorazo, para que a gente nunca mais volte para o mercado de escravos. Éramos vendidos e revendidos, mas a graça de Cristo nos alcançou através do sangue de Jesus, o sangue precioso, o sangue que nos purifica, o sangue que nos justifica, o sangue que nos dá acesso à graça mediante a fé. A graça nos dá acesso ao reino do Pai, e Ele, apesar de nós não merecermos, Ele nos fez isso por causa do seu grande amor, através da sua misericórdia. Então, que você possa compreender esta realidade. Deus te tirou do ágora e te trouxe para o hexagorazo. Ponto 3 da nossa lição: a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, que é isso que deixa claro o texto em Efésios 2 e 10, que o cristão foi salvo para a prática das boas obras. Ele não é salvo pelas boas obras, ele é salvo para praticar as boas obras. O subtópico 1, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então vejam bem, a graça como um meio de salvação, ela vai nos trazer esses grandes benefícios, incluir a libertação da morte, ou seja, porque a morte já não tem mais o poder sobre nós, né? Porque a morte que nós estamos falando é a morte espiritual, ou seja, a morte física, enquanto estivermos neste corpo físico, ela vai ter domínio sobre a vida humana, porque por causa da prática do pecado, a morte adentrou no mundo por causa disso. Então, enquanto estivermos neste mundo terreno e físico, a morte vai ter domínio sobre a vida das pessoas, mas não tem domínio em hipótese alguma sobre a questão da morte espiritual, porque em Cristo nós temos vida, em Cristo nós não morremos. É por isso que o salmista vai dizer: eu te louvarei pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele compreende, ele entende que a morte não tem poder em hipótese alguma sobre a questão da vida eterna, de estar com Cristo, de viver eternamente com Cristo. Apesar de estarmos aqui nesta vida terrena e de muitas pessoas quererem ter uma vida terrena sem morte, quererem desfrutar de uma vida onde ele não se acabe mais nunca, né? Mas esta vida nós desfrutaremos eternamente com o Senhor. Portanto,
a morte espiritual, ela já não tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque cremos, porque nos arrependemos, porque a graça nos alcançou, porque o Senhor tem nos alcançado mediante o sacrifício vicário do seu Filho na cruz do Calvário. Então nós somos libertos da morte. A morte já não tem poder sobre a nossa vida. É tanto que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55, ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, enquanto trabalhamos, enquanto exercemos a fé, enquanto exercemos a vida cristã, nós estamos, na verdade, dando uma condição para muitas outras pessoas de aceitarem a fé e de compreenderem o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, para que possam também ter direito e acesso a esta fé, a esta graça por meio de Cristo, através do seu sacrifício. Portanto, nós vamos continuar ministrando a palavra, falando da palavra, falando para as pessoas que Jesus ainda salva, que Jesus ainda perdoa, que Jesus ainda pode garantir vida eterna a tantos quantos porventura vierem a aceitar esta fé e este plano glorioso da salvação. Portanto, a morte não tem poder algum sobre a nossa vida, porque nós fomos libertos da morte, como da escravidão do pecado. Porque o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque agora o nosso para o Senhor. E é tanto que Paulo vai deixar isso claro, escrito lá aos romanos, que era uma grande dúvida da igreja de Roma, que eles acreditavam que a graça de Cristo superabundava. Quanto mais eles pecassem, quanto mais eles vivessem na prática do pecado, mais eles tinham que pecar para que essa graça os alcançasse. No entanto, Paulo vai deixar claro e bem explícito no texto que o nosso corpo mortal não vai viver mais dentro desta prática, porque nós fomos ressuscitados com Cristo, e se fomos ressuscitados com Cristo, o nosso corpo agora vai servir para a prática de boas coisas, como de ter um bom caráter e de dar um bom testemunho, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja louvado, glorificado e exaltado. Portanto, desfrutemos, pois, de todas as bênçãos espirituais descritas nesse texto de Efésios 2, versículo 1 a 7, a fim de que entendamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição da comunhão. Agora temos comunhão com Deus, koinonia, temos aquela comunhão que Adão tinha com o Senhor, lá no jardim. Nós podemos adentrar o lugar santíssimo, podemos falar com o Senhor, podemos nos humilhar, podemos estar na presença dEle. A hora que quisermos, nós temos esse privilégio, porque em qualquer momento o bom Deus está pronto para receber os seus filhos, porque nós pertencemos a um reino de reis e sacerdotes, conforme declara Apocalipse 1 e 5. E se nós pertencemos a um reino de reis e sacerdotes, então declara o apóstolo Pedro que nós somos sacerdócio santo real, povo adquirido, zeloso e de boas obras. Então, como sacerdotes, nós podemos, na verdade, nos achegar a Deus, até o trono da glória de Deus. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos revelar que nós podemos nos chegar com inteireza de coração ao trono da sua graça. Portanto, vamos assim nos achegar, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e Ele reserva para a nossa vida comunhão. Porque a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, que mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Esta, na verdade, são as alternativas da vida. O livre-arbítrio vai nos dar realmente esta condição de escolha. Escolher entre bem e o mal, escolher entre céu e inferno, escolher entre vida ou morte, escolher ir para o alto, ir para baixo, direita, esquerda, para cima, para baixo. Isso faz parte
do livre-arbítrio. Então, é uma escolha. Então, a liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, conforme João 7,17. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Portanto, que você tenha fé, que você viva na fé e que você esteja na fé, porque certamente o bom Deus reserva o céu para todos aqueles que estão na fé. O item 2, o subtópico do ponto 3, diz o seguinte: obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, ou seja, de eu comprar a salvação, de eu realizar algo, de repente, algo caridoso, a fim de que eu possa, na verdade, desfrutar a salvação, porque a salvação eu não compro, não há ninguém que possa comprar a vida eterna, porque este ato é um ato do eterno Deus através do seu Filho. É Ele quem conquista, é o seu ato, a salvação vem dele, não vem de obras, não vem de coisas incomuns, mas vem de comum. Agora, quem tem fé, conforme declara Tiago, ele tem obras, ou seja, não é algo que realmente vai dissociar, mas algo que está junto, que caminha junto. Quem tem fé pratica boas obras, e quem tem boas obras como um verdadeiro cristão é porque ele entendeu que é a fé que ele tem em Deus para poder praticar tais coisas, porque o salvo foi salvo para praticar boas obras. Portanto, não é um esforço pessoal, certo? Como a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência de que sou um salvo e de que eu vivencio a salvação em Cristo Jesus. Então, não existe nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pelo realizar o que está descrito acima, que sejamos salvos. Nós somos salvos por meio da fé. E isto é dom de Deus. É dom de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, eu quero concluir a nossa lição de hoje, nessa quarta-feira, nesse momento da tarde aqui com vocês, na nossa live aqui no Facebook, e daqui a pouco também indo para o nosso canal, a live da escola. Eu quero concluir aquilo que declara o nosso comentarista. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. É o que deixa bem claro Mateus 5,16, que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. Então, que esta salvação que recebemos do Senhor, ela deve ser vista em nós, com práticas que realmente vão redundar em glorificação ao nome precioso de Cristo Jesus. É aquilo que declara o próprio Deus, dando testemunho de Jó. Tens visto meu servo Jó, homem justo, homem piedoso, homem santo, que se desvia do mal e que o Senhor é com ele. Portanto, é assim que os homens precisam nos ver, é que somos santos
e que vivenciamos esta salvação a fim de que sejamos reconhecidos como servos do Cristo, servos do Deus Altíssimo, que louva, que glorifica, que exalta e que bendiz ao nome dele. Que se cumpra em nós o que declara o salmista no Salmo 103 e versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor e que tudo em mim bendiga ao seu santo nome. Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida desde agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.